Oi, boa tarde, pessoal. E horas que começa? Já começou. Ângelo, Paulo, bem-vindos. Eu vou esperar a gente estar no horário. Eu vou deixar mais uns 5 minutinhos para a gente esperar o pessoal entrar. E aí a gente começa. Bem-vindo, Bruno. Tá todo mundo mutado por enquanto. Assim que a gente aguardar mais uns minutinhos para deixar o pessoal se conectar, a gente já inicia.
Boa tarde a todos que estão aí, bem-vindos, todos que já se juntaram a nós. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, 2 a 3 minutinhos, só para dar tempo de quem estava um pouco mais apertado se juntar e nós já começamos, tá bom? Muito obrigado e a gente já inicia. Nós tivemos hoje aqui próximos de 50 inscrições e a gente aguarda um pouquinho para outros colegas se juntarem e na sequência a gente começa. Nem sempre todo mundo que se inscreveu pode participar, mas vamos dar tempo para o pessoal se juntar a nós. Tem mais algumas pessoas entrando. Bem-vindo a todos que entraram aí. Giovana, Daniele, Martim, Juliana, Matheus. Todos muito bem-vindos, por favor. Bom, pessoal, vamos lá? Eu estou compartilhando minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Já está aparecendo para vocês? Sim, né? Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, queria agradecer cada um de vocês que estão participando aqui do nosso webinar sobre inovação e inteligência artificial e análises avançadas para decisões estratégicas no setor farmacêutico. Eu sou Douglas Valverde, sou CEO, fundador da Tech Trials, tenho 52 anos, moro em Vinhedo, trabalhei muitos anos no setor farmacêutico também. Vou olhar um pouquinho aqui para o lado, porque eu tenho uma tela maior para poder ter uma visão mais estratégica das coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu estiver olhando um pouquinho para a lateral aqui, vocês, não é falta de atenção com vocês, tá bom? Só alguns recadinhos iniciais aqui. A gente vai deixar o microfone fechado para vocês, para a gente poder seguir no fluxo da apresentação. E existe um Q&A aí aberto para quem quiser colocar perguntas. Depois os meus colegas da Tech Trials podem eventualmente me ajudar a não deixar de responder ninguém. E caso a gente não consiga responder alguém, eu prometo mandar resposta para quem tiver perguntado individualmente, tá bom? A gente vai ter um processo aqui bem legal. Eu vou navegar em várias telas, vou passar um pouquinho do contexto de todo esse processo, né, que a gente trabalha com inovação. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, falando sobre inovação e inteligência artificial em saúde, né, a gente não pode deixar de entender que a gente está vivendo uma situação atual que é um avanço absurdamente rápido dos mecanismos de inteligência artificial, dos LLMs, né, dos Large Language Models, e que a gente hoje tem um aumento de carga de dados para todos nós, não só nas informações que aparecem para nós, mas também na captura de dados. Então a gente tem um volume exponencial de dados e o setor da saúde é um dos setores que gera um volume gigantesco de dados, né? Então, dados de prontuários eletrônicos, dados de wearables, dados de
equipamentos hospitalares, dados de prescrições eletrônicas. Então a gente tem um volume enorme de dados e a gente tem uma oportunidade gigantesca para usar esses dados de maneira estratégica e gerar insights. Então, a gente tem hoje uma complexidade também de decisões, né? Então, as decisões estratégicas e o foco nesse trabalho aqui que a gente vai colocar é um foco bem programático para a indústria farmacêutica, mas, obviamente, se aplica a medical devices, se aplica a RWA de uma maneira geral, evidência de mundo real, né? Então, qualquer grupo ou pesquisador que utilizem dados estratégicos para poder gerar evidência, pode se beneficiar desse conteúdo que eu vou passar hoje para vocês, né? Então, a gente tem hoje uma análise, uma exigência de análises estratégicas e sofisticadas, né? Baseadas em regulamentações e em virtude da necessidade dessas informações e dessas análises estratégicas para mercados extremamente competitivos, como é o mercado farmacêutico, né? Então, a inteligência artificial, ela acaba se tornando hoje uma vantagem competitiva para quem consegue utilizar ela de maneira adequada, né? Então, ela é um diferencial competitivo real hoje, né, para as empresas que dominam e conseguem utilizar isso ganhando velocidade, precisão e profundidade estratégica. Então, nós pensamos esse webinar aqui hoje, para quem a gente está direcionando esse webinar, tá? Pessoal de indústria farmacêutica ou de medical devices que trabalham com marketing estratégico e estratégia comercial, né? São pessoas que alinham decisões comerciais e usam evidências de mundo real. Profissionais de inteligência de mercado e business intelligence avançado, né? Então, profissionais que monitoram tendências, analisam concorrência, né, e geram insights de mercado, profissionais de market access, profissionais de relações governamentais, especialistas em HTA, né, incorporação de tecnologia, negociação pública ou acesso ao SUS, profissionais de economia da saúde, né, outcomes research, então economistas e analistas focados em custo-efetividade, né, e que trazem análise de impacto orçamentário. Então, hoje, a decisão estratégica, ela realmente exige uma inteligência integrada e não análises isoladas. E isso está cada vez mais difícil de fazer pelo volume de dados que a gente tem. Então, a gente tem hoje uma enormidade de dados, inclusive dados disponíveis publicamente, que é parte dos dados que a Tech Trials e que a gente tem trabalhado, né? E a gente percebe que a gente tem muito pouca inteligência acionável. Então, a gente, apesar de ter grandes massas de dados, a gente tem muita dificuldade de acionar e ter inteligência na palma da mão para trabalhar e para montar as estratégias. Então, a gente tem bases públicas riquíssimas, o DataSUS mesmo é uma grande fonte de dados, compras governamentais, Programa Nacional de Imunização, base de prescrição, né, e dados de mundo real de diversas fontes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das bases de prescrição, bases de custo, né? Custo de medicamento, compras governamentais, acesso, utilização de recursos e tratamentos e outras informações fragmentadas que muitas vezes estão aí do lado de vocês nas indústrias farmacêuticas. E algumas dessas informações, obviamente, a gente não tem acesso, mas que podem ser integradas nas análises que a gente vai mostrar para vocês. Então, hoje o gargalo não é mais o acesso ao dado. O gargalo é transformar o dado em decisão. E essa transformação não é trivial, ela é bastante complexa, e aí eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente está fazendo isso, né? Então, o que é a virada da inteligência artificial generativa que a gente tem hoje, né? A gente está redefinindo a interação com esses dados e com essas análises estratégicas, né? E representa isso uma fundamental transformação, né? Então, a linguagem natural, que hoje a gente não depende mais de comando SQL, ou de Python, ou de linguagem R, ou mesmo de Power BI, para fazer análises complexas e entender os dados, né? E a gente, então, elimina essas barreiras técnicas que a gente tinha, né? E a gente faz cruzamento de múltiplas fontes de dados para integrar análises epidemiológicas, econômicas e de mercado simultaneamente, gerando insights numa velocidade que era inimaginável
há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, tudo isso que eu estou falando, que eu vou mostrar funcionando para vocês, não era possível fazer na velocidade que a gente tem hoje, né, com as informações e com os sistemas que a gente tinha 1 ano e meio atrás. E hoje a gente consegue fazer. Então, a gente tem geração automática de insights, que propõe hipóteses, identifica padrões, né, e enriquece uma investigação estratégica que é fundamental hoje. Então, a IA generativa, ela potencializa a capacidade analítica humana, né? Ela não substitui os analistas, mas ela libera, né, os analistas para outras tarefas, para focar em valor estratégico. Isso é o mais importante, é um dos conceitos mais importantes que a gente tem hoje nesse webinar. Então, vamos falar um pouquinho sobre LLMs, né? O que são as LLMs? Basicamente, elas são a tecnologia central da inteligência generativa. Elas são tecnologias baseadas em redes neurais, ou seja, são camadas de redes neurais que se assemelham a neurônio. Elas são similares ao funcionamento e às trocas de informação de neurônio, tá? Então, o que acontece? A gente tem, né, um salto qualitativo gigantesco em compreensão em linguagem humana com profundidade de contexto, né? Então, essas LLMs, elas são treinadas em grandes volumes de textos, livros, artigos, tabelas, documentos diversos, imagens, e elas aprendem esses padrões de linguagem, e elas entendem as relações conceituais, e elas permitem, né, elas conseguem compreender contextos muito complexos para gerar análises extremamente coerentes. E o que a gente vê é uma evolução absurda nas LLMs de 2022 para cá, né? Então, elas têm treinamentos em grande escala com bilhões e bilhões de parâmetros, né? Compreensão de contextos extremamente complexos e mantém hoje coerência em conversas muito longas, né? Compreendendo referências muitas vezes implícitas dentro dessas conversas, né? E elas se adaptam às respostas a contextos específicos, né? Então, hoje, a gente consegue com essas LLMs, integrando libraries, né, de Python e de outras camadas analíticas que ficam integradas a essas LLMs, né, a gente consegue fazer análises estruturadas de grandes volumes de dados, produzindo relatórios e narrativas estratégicas que trazem recomendações para a gente de maneira muito além de respostas factuais que a gente poderia ter analisando os dados. Então, a gente consegue, através dessas tecnologias, unir essas grandes massas de dados, contextualizar tudo isso e trazer uma análise que, fundamentalmente, a gente não conseguiria ter somente com analistas humanos verificando esse contexto todo de informação, tá? Então, de novo, elas não substituem os analistas, mas elas elevam a análise e geram uma inovação acelerada que surge da combinação da capacidade analítica humana com a escala e a velocidade da inteligência artificial, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a jornada dos modelos da OpenAI. Hoje nós trabalhamos com a OpenAI, é claro que nós usamos outros modelos também, mas a maioria dos nossos produtos e a nossa experiência vem com a OpenAI, que é hoje, sim, referência em sistema de inteligência artificial. Então, a gente tem lá em 2022 o início com o GPT 3.5, depois a gente passou para o 4, para o 4 Turbo, para o 4.5, e agora em 2025 a gente chegou no GPT 5 e mais recentemente o 5.2, tá? Essa escala de evolução, ela evoluiu a capacidade, a expansão do tamanho da janela de contexto, que é quanta informação a gente troca, sobe e desce para a LLM, e isso gerou uma redução de erro brutal. O GPT 5.2, ele tem 38% menos alucinação do que o GPT 5.1, que já era muito bom. Então, a gente tem uma evolução dessas LLMs de maneira significativa. Inclusive, eu posso mostrar para vocês aqui, né, uma informação do GPT 5.2 sendo utilizado de maneira extremamente profunda para avanço da ciência e da matemática. Então, a gente tem todo um padrão aqui de análise que a própria OpenAI demonstra para a gente, né, com papers que mostram, né, informações extremamente importantes, né? E a gente tem esse paper aqui que mostra para a gente como que as LLMs conseguiram avançar e fazer as análises mais complexas feitas até hoje com inteligência artificial, né? Então,
a gente tem aqui essas evoluções das LLMs, e aí a gente começou com o 3.5, que foi um marco histórico e um reconhecimento de fronteira. Então a gente teve aqui uma análise e a gente viu as empresas e nós mesmos vimos que existiam muitas limitações com a LLM naquele contexto e na situação que existia dentro do GPT 3.5. Então, a gente tinha uma geração forte de texto, mas a gente tinha limitação em lógica, ela era muito boa para comunicação, mas ela era muito ruim para analisar dado e para fazer análises mais complexas de interpretação de código. E aí, a gente teve um primeiro salto grande no GPT-4, onde a gente conseguiu começar a utilizar isso em escala industrial. Então, aqui no GPT-4, que foi lá em 2023, 2024, a gente já começou a conseguir utilizar e ele superou o limiar de confiabilidade para decisão estratégica. Na indústria farmacêutica também. Então já foi possível começar a fazer análises usando o GPT-4 e o 4 Turbo principalmente. Aí o que aconteceu? Agora em 2025, a gente teve o GPT-5 e o GPT 5.2. E aí essa é a inteligência que traz a real potencialidade de uma IA pronta para a ciência de dados em saúde. E agora a gente consegue extrair todo o benefício de uma análise extremamente robusta de dados que eu vou mostrar para vocês funcionando. Então, por que isso aconteceu? A gente teve um aumento da janela de contexto. Então, a janela de contexto é muito mais ampla, a gente consegue subir mais dado, analisar mais dado e trazer uma informação mais detalhada para a gente. A gente consegue operar regras extremamente complexas dentro do GPT 5.2, tá? Com análises consistentes em regras complexas de epidemiologia, estatística e regulatório. Tá? Então a gente tem um modelo que entende e aplica framework analítico extremamente sofisticado, e a gente tem um modelo com muito mais precisão. A gente tem uma redução brutal das alucinações do 4, 4.5, do O1 para o GPT-5 e principalmente o 5.2. Como eu falei, o 5.2 reduziu quase 40% das alucinações que tinham no 5.1, que já eram muito poucas alucinações. Tá? Então, o nível de confiabilidade é gigantesco e inédito para o nosso uso dentro dessas análises que a gente tem. Então, hoje, a IA realmente atua como um analista especializado, não mais um assistente, mas um parceiro analítico que conduz investigações extremamente sofisticadas que nós não conseguiríamos fazer sem o uso da inteligência artificial, mesmo sem supervisão humana. Tá? Então, é uma quebra de paradigma que a gente tem do GPT-5, 5.2, né, que a gente já está usando dentro dos nossos produtos e dos nossos contextos, que eu vou mostrar para vocês funcionando aqui em tempo real. Bom, então aonde a IA generativa traz grandes possibilidades para nós? Na epidemiologia aplicada, no acesso e cobertura, na inteligência de mercado, impacto orçamentário, economia. Então realmente é uma escala de velocidade e inteligência que a gente não tem. E a gente mudou o modelo de trabalho depois da IA. Então, antes da IA, a gente tinha análise manual, semanas, planilhas complexas, a gente cansou de mexer em Excel. Quem não trabalhou com grandes volumes de dados em Excel, né? Risco de erros humanos, baixa reprodutibilidade, conhecimento muito concentrado em algumas pessoas, dificuldade de atualização. Hoje a gente tem análises complexas, muito complexas, em minutos, integração automática dos dados, precisão e consistência, narrativas estratégicas prontas. Ela cria as narrativas e ajuda a gente a ter os projetos prontos. Vocês vão ver isso funcionando aqui, tá? A gente tem acesso democratizado à inteligência, né? E uma agilidade na resposta. Então a gente reduziu em mais de 90% o tempo de análises complexas. A gente aumentou no mínimo em 10 vezes a produtividade dos analistas ou das equipes de geração de insights, e a gente tem 100% de consistência metodológica, inclusive podendo exportar os frames de análise para poder serem revisados depois. Tá? Então, uma velocidade e profundidade que a gente não conseguia ter, que redefinem a competitividade no mercado. Tá? Vamos começar a entrar um pouquinho na parte mais prática e técnica. Vocês já devem ter ouvido falar que existem
aplicativos de inteligência artificial, web apps, que foram criados por empresas para analisar, né, dados e entregar respostas, e produtizaram a inteligência artificial criando web apps com API. O que é a API? É uma interface de comunicação entre o seu dado, o usuário, a inteligência artificial. Isso, a API recebe dado, ela analisa o dado e ela entrega a resposta de volta. Isso é uma API. A OpenAI tem, o Grok tem, o Gemini tem, né, e outras, o DeepSeek tem, e outras inteligências artificiais usam modelos de API. Quando a gente cria web apps com essas APIs, a gente entra em limitações de infraestrutura, de análise, de perda de contexto, porque a API não consegue trabalhar com volumes de dados muito grandes. Elas têm limitação em limite de token, dificulta a conversa longa e complexa, ela acaba tendo uma fragmentação no contexto, ela pode perder nuance e a gente tem risco de perda de informação. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar aqui o que é, por exemplo, um produto de API. Esse é um produto da Tech Trials que a gente testou usando a API. Então, basicamente, é um produto de análise de uma doença que a gente tem uma API e a gente joga isso para lá e a API conversa, né, com esse tipo de informação e ela traz uma resposta. Tá? Isso tem suas limitações. Tem eventuais usos que funcionam bem e outros que não funcionam tão bem. Para análises muito complexas do segmento farmacêutico, a gente entende que isso não funciona tão bem. Para análises, eventualmente, de papers, pode ser que funcione bem. Tá? Então, a gente tem uma diferença dos web apps para os custom GPTs, que eu vou mostrar para vocês o que é um custom GPT e qual é o poder do custom GPT. Então, basicamente, o custom GPT, ele é um produto que está dentro de uma infraestrutura tecnológica da própria OpenAI, mas dentro dos workspaces das empresas que usam esses custom GPTs e que constroem esses custom GPTs. Tá? Então, o custom GPT, ele tem uma interface desse tipo aqui. Isso aqui é um custom GPT. Ele é muito parecido com uma interface da própria OpenAI, do próprio ChatGPT. Mas ele não é a interface pura do ChatGPT, ele tem toda uma camada de engenharia que a gente coloca por trás dele. Então, qual é o poder do custom GPT? E por que ele é melhor do que um web app que usa inteligência artificial? Ele tem uma arquitetura nativa de memória e libraries, ou seja, ele tem uma memória otimizada, que foi feita pela OpenAI. Então, a gente não precisa colocar recursos de Python ou Code Interpreter ou otimização de memória, porque ele já tem isso nativamente, porque ele usa a estrutura nativa da OpenAI. Tá? Ele tem um contexto extremamente profundo lá dentro. Ele tem acesso a uma janela de contexto grande, com alto volume de possibilidade de análise de informação de alto volume. E ele tem regras incorporadas que só são possíveis de serem instruídas porque elas estão lá na grande nuvem da OpenAI. Ou seja, quando a gente cria um custom GPT e a gente coloca dados dentro desse custom GPT e a gente fala para esse custom GPT como que ele vai trabalhar com esses dados e o que ele vai fazer, isso tudo sobe para a estrutura da OpenAI. A OpenAI amalgama tudo isso, ela não treina com os nossos modelos, ou seja, o nosso workspace fica com os nossos dados, a OpenAI não pode usar esses dados para treinamento do modelo dela. Então, mesmo que um cliente nosso coloque dado lá dentro, ou mesmo que a gente entre com os dados estruturados e proprietários da Tech Trials, a OpenAI não usa esses dados para treinar seus próprios modelos. Ponto. Isso é contratual. Tá? Então, a gente tem uma regra incorporada e um RAG, que é Retrieval Augmented Generation, que é uma troca de informações entre a estrutura que a gente tem de dado da Tech Trials, né, com a OpenAI, que é uma troca de altíssimo desempenho. E por isso que ele responde de maneira extremamente rápida, fazendo essas análises muito profundas. Então, ele não precisa de infraestrutura adicional, ele tem uma manutenção simplificada, uma atualização automática e consistência analítica, com regras de contexto. O que significa isso na prática para vocês, pessoal? Quando a OpenAI lança um novo modelo, o produto
da Tech Trials que usam o Custom GPT, ele se atualiza automático. Então, se a OpenAI lançar o GPT-6 amanhã o produto que vocês têm na mão está usando o GPT-6, com todos os benefícios da estrutura do do GPT-6, com o benefício da melhoria estratégica imediata para o produto, né? Então, isso é um analista virtual especialista que conhece regra e tem todo o benefício da estrutura da OpenAI por trás. Quem é a Tech Trials ou qualquer outra empresa para criar um web app e querer que ele funcione tão bem como o que a OpenAI criou, que é padrão de mercado e que é a melhor tecnologia de inteligência generativa no mundo hoje? A gente não consegue fazer igual. Por isso que a gente tem que utilizar a inteligência que já está pronta. Aí a gente entra nesse outro contexto aqui, que é o contexto de treinar uma inteligência própria. Vocês devem ter visto aí, o Brasil lançou uma inteligência treinada para o contexto brasileiro. Tem empresa que criou uma nova LLM dela, treinou uma inteligência para um modelo específico de análise de dados que eles têm necessidade lá. Por que nós entendemos que isso é um tiro no pé? É um erro? Porque quando você treina uma LLM, por mais que você pegue uma LLM boa e você jogue ela para dentro da tua estrutura, dos seus servidores, e você treina e você faz um fine tuning com essa LLM para um modelo específico teu, você perde a generalização que a LLM foi feita para ter. Você não consegue que essa LLM treinada seja evoluída de maneira progressiva como a gente tem a evolução das grandes LLMs da OpenAI, do Grok, do Gemini e assim por diante. Então, o custo de treinar uma LLM é muito alto, a gente tem manutenção complexa, a gente tem uma rápida obsolescência, ou seja, ela fica fora do contexto de maneira muito rápida, porque a inteligência artificial está evoluindo muito rapidamente, né? E a gente tem uma rigidez estratégica presa àquele modelo que você treinou. Isso não é bom, isso é ruim, isso é uma bad strategy, é ruim, tá? Então, existe um mito de vantagem, tá? Mas ela não funciona legal. Treinar é rígido, você traz rigidez, você precisa de contexto flexível, tá? Existem exceções? Existem. Existem algumas coisas muito específicas que precisam ser treinadas e que são melhoradas. Quais são essas exceções? Treinamento de imagem. Tem modelos de imagem que Philips, que Siemens e outras empresas fizeram grandes treinamentos e ela tem uma LLM específica para aquilo. Isso é bom. Aí funciona bem, tá? Então tem diferenças nessas coisas e tem alguns tipos de modelo que são importantes desses tipos de treinamento específicos para LLM. Então, o que é importante aqui? 3 pontos, 3 componentes críticos, né, para produtos bons para análise de dados para a indústria farmacêutica. Contexto, dados bem trabalhados, agregados de maneira adequada, processados com tecnologia adequada e regras de negócio. Tá? Então, dados corretos, confiáveis. A gente trabalha hoje dentro da Tech Trials, por exemplo, com uma deduplicação inteligente que só nossa empresa consegue fazer. Então, qualquer empresa que analise dados de DataSus hoje, que não consiga fazer essa deduplicação, que é hoje uma tecnologia proprietária da Tech Trials, vai ter número de pacientes que não corresponde à realidade, porque tem mais do que um código anonimizado para cada cartão nacional de saúde. A gente deduplica e elimina mais de 60 milhões de pacientes duplicados. Então, dado bom gera resposta adequada e contextualizada da maneira correta. A gente tem aqui uma arquitetura evolutiva, uma interface intuitiva e regras de governança. Então, a inteligência de novos produtos para análises robustas, ela está no desenho da solução e não basicamente só na LLM. A LLM é muito importante, mas o desenho da solução é muito importante e os dados que entram aí dentro, obviamente, são um ativo fundamental para essas análises, né? Então, o que a gente tem, né? Vou começar a falar um pouquinho para vocês da prática. Vamos sair um pouco do conceito e vamos entrar na prática. Vou começar a falar um pouquinho do App Market, que é um dos produtos que a gente tem. Então, o que é o App Market? Ele é um agente de inteligência artificial que ele traz grandes volumes de dados, agregados e trabalhados de uma maneira
especial e proprietária da Tech Trials para trazer uma análise para o mercado farmacêutico de maneira única, que não era possível anteriormente. Então é uma solução de inteligência de mercado, inteligência epidemiológica, baseada no modelo de Custom GPT, que eu já expliquei para vocês por que ele é o melhor modelo hoje, né? Que traz inteligência epidemiológica, análise de incidência, prevalência, jornada de paciente, padrão de tratamento, granularidade nacional, estadual e municipal. E ele integra dados de DataSUS, Sistema de Informação Ambulatorial, Sistema de Informação Hospitalar, SIGTAP, KINES, análises de prescrições, porque nós temos hoje disponíveis também para projetos e para doenças específicas, prescrições, porque nós temos parceiros que têm dados de prescrições que a gente consegue trazer para dentro do EpiMarket, né? Prescrições de mercado privado, por exemplo, né? Dados de mercado e outras fontes proprietárias que integram uma camada analítica unificada. E aí a gente tem uma linguagem orientada à decisão estratégica para a indústria farmacêutica. Então, a gente pode fazer forecast, dimensionamento de mercado, análise de burden disease, estudo de impacto orçamentário, planos estratégicos de lançamento de produto, tá? Planos de acesso à cobertura estratégica, análises de inteligência competitiva, e é uma plataforma que conversa em linguagem natural com você. Ela entende o teu contexto, você fala qual a tua necessidade e ela vai te entregar o resultado que você precisa, de uma maneira única, que eu tenho certeza que vocês nunca viram, né? Então, a gente faz uma análise extremamente robusta com uma fração do tempo e um custo extremamente reduzido. O custo do EpiMarket é muito baixo comparado com o custo que a gente tem para fazer uma análise de mercado integrada. Para vocês terem uma ideia, eu posso abrir porque isso está lá no site do EpiMarket. A gente tem um EpiMarket básico que custa R$ 990 por mês, por doença e por mercado, e a gente tem um EpiMarket mais profundo, que tem dados de prescrição, que a gente chama de EpiMarket Premium, que custa R$ 1.900 por mês. Tá? Então, esse é o modelo de precificação. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou mostrar para vocês que tipo de informação e análise o EpiMarket consegue fazer. Tá? Então, a gente vai ver geração automática de insights, foco em decisão estratégica, né? Então, olha nessa demonstração, no que eu vou mostrar para vocês de resultado, qual que é a profundidade, né, dos dados que vocês estão vendo e a clareza dos insights para a decisão, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aliás, mostrando rapidamente, aqui são os grandes analytics que a gente tem da Tech Trials e que as indústrias ainda utilizam, porém, esses grandes analytics, né, eles trazem uma informação que é bastante complexa para interpretar. Apesar de ser muito bom, você precisa, né, entender o que você vai fazer com essa informação para que você possa interpretar o resultado dessa informação e trazer para lá. O EpiMarket resolve isso. Ao invés de você ficar aqui analisando e vendo muito detalhe dos analytics, você vai para uma camada onde a gente tem um uso em linguagem natural e vai gerar um projeto e uma análise e uma estratégia para você de maneira super rápida, sem você ter que ficar, né, cuidando e fazendo análises complexas nos analytics. Então, aqui eu vou colocar para vocês rapidinho, olha só, esse é de doença de Crohn, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui, como que você pode me ajudar? E o EpiMarket então já vai começar a falar como é que ele pode ajudar, né, um profissional da indústria que vai utilizar, por exemplo, para uma análise de doença de Crohn. Então, ele já começa a falar aqui, olha, eu posso fazer como que eu agrego valor, então, onde estão pacientes com a doença de Crohn, como, quem e onde trata, quais terapias, quais estão perdendo espaço, quais estão ganhando, quais são barreiras de acesso e oportunidades comerciais, né? Análises detalhadas de epidemiologia aplicada, dimensionamento de mercado total e tratável, evolução temporal de carga de doença, né? Inteligência de mercado com prescrição, análise de prescrição por especialidade e médico, share e dinâmica entre biológicos, moléculas, pequenas moléculas e terapias tradicionais, padrões de switch, a gente tem padrões de switch, persistência, abandono, intensificação de tratamento, quais são os centros de referência e os key opinion leaders. Está tudo aqui dentro.
economia da saúde, informações para outcomes research, suporte para lançamento e expansão de mercado, tá? E várias outras análises e implicações estratégicas de mercado. E aí ele dá possíveis próximos passos recomendados. E você pode colocar em linguagem natural, você pode falar, botar ali no microfonezinho e falar, e ele vai entregar para você, e você pode escrever o que você precisa e ele vai te ajudar, tá? Então, para a gente ver um projeto que já foi feito, para a gente não... Porque ele leva alguns minutos fazendo análise baseado nos bancos de dados que estão neles. Então, pode levar 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, depende da análise, quanto mais complexa for, mais tempo ela leva, né? Então, para a gente não ficar dependendo desse tempo, eu já fiz aqui uma análise perguntando para ele, olha, eu quero lançar uma nova droga biológica para o mercado de Crohn. Então eu quero que você faça uma análise. E aí ele já deu para mim um resumo executivo aqui, um diagnóstico 360 com base para lançamento em 2026. Então ele já falou onde tem concentração, quais são a carga hospitalar, né? Como que isso está aumentando ou não ao longo do tempo, qual é o custo assistencial, quais são as análises de penetração no componente especializado da assistência farmacêutica, né? Quais são os sinais de severidade no ambulatorial, né? Ele deu uma análise já de dispensação, uma análise ambulatorial, uma análise de internações e de prescrição, mostrando o número de pacientes, eventos e linhas, né? Ele deu hotspots geográficos, onde está a demanda, tá? Ele mostrou quais são os principais centros de referência e key accounts para onde você vai atuar primeiro, tanto no cenário ambulatorial quanto hospitalar, né? Ele mostra um landscape terapêutico, né? Como é que estão sendo usadas essas drogas, né? Drivers de economia, para onde o dinheiro está indo, né? Implicações estratégicas para o lançamento de 2026, onde tem Tier 1, onde tem Tier 1B e assim por diante, posicionamento clínico-econômico, né? Ele faz próximos passos recomendados para você. E aí eu falei para ele, beleza, olha, vamos fazer uma análise do perfil do paciente por canal e separar em 3 segmentos práticos. Ele já fez essa análise, ele trouxe um segmento de análise 1, tá? Com biológico exposto e avançado, principal alvo de adoção inicial, trazendo todos os detalhes mais importantes para mim. Ele fez uma análise de segmento 2, que é um convencional predominante, né? Com pool de escalonamento e expansão do mercado, tá? Aonde que está isso? Ele colocou um segmento 3, que é o segmento de pacientes com alto risco hospitalar, que é onde está o custo evitável e urgência clínica, né? Dando todas as informações disso, mostrou as implicações estratégicas e falou os próximos passos. E aí eu pedi para ele entregar um playbook de segmentação. Então ele criou um playbook para mim de segmentação para que eu possa mostrar para a minha diretoria, para os meus colegas, qual vai ser a segmentação e qual é o playbook para um lançamento de um novo produto para esse mercado aqui no ano de 2026. E aí nesse playbook ele criou todas as informações e eu pedi para ele incluir os top hospitais e clínicas ambulatoriais para esse plano de ação. E aí ele me mostrou, obviamente aqui, já todos os hubs de alto custo do componente especializado da assistência farmacêutica, com o número de pacientes. Ele mostrou as top 30 contas, né, prioritárias para hospital e ambulatorial cruzado, tá? Então as top 30 contas aqui para esse mercado. Ele mostrou para uma segunda onda, nos meses 4 a 9, um outro conjunto de instituições, né, para ser abordado, e um conjunto de instituições para uma terceira onda. Aí eu peguei isso daqui e gerei esse documento, que é um playbook prontinho para o lançamento da doença de Crohn, com ação, com go-to-market, com objetivo do playbook, que é a aceleração da adoção, um plano executável e uma priorização inteligente. Então, a gente conseguiu aqui ver todos os sinais do mercado, né, para esse baseline, uma segmentação operacional aqui para esse playbook, a tese de estratégia de lançamento, as fases do plano, o mapa dos stakeholders, o segmento-chave, né,
a segmentação por chave, a gente tem as táticas por segmento, todos os KPIs que a gente tem que adotar, os riscos e mitigações desse playbook, tá? Os principais hubs para acesso no componente especializado, depois as top contas prioritárias e os planos de ação por ondas. Então a gente tem todos aqueles planos que a gente mostrou para vocês e como executar essas ondas, tá? E um checklist por prontidão. E aí as análises dos próximos passos, né? Então, pessoal, aqui a gente volta um pouquinho para a nossa apresentação principal, né? E mostrando o que muda na prática com tudo isso, né? A gente tem aqui um menor esforço operacional, a gente tem aqui uma eliminação de trabalhos manuais, a gente tem uma redução drástica de erros, tá? E a gente usa e pode pedir para o GPT 5.2 usar tanto o modo normal, quanto o modo Thinking, quanto o modo Pro. Quanto maior o nível de complexidade do que você está falando, você pode ajustar ele e ele vai pensar mais tempo e vai te dar um plano cada vez mais robusto, né? Então, você tem muito mais tempo para a estratégia do que para as outras coisas, do que fazendo análise. Então, você tem um foco em storytelling, mais interação e mais iteração e refinamento. Então, conforme ele cria o plano para você, você vai fazendo iterações com ele, você vai conversando com ele e você vai ajustando o plano. Então, rapidamente, você ajusta o plano baseado na tua expertise, na tua estratégia e você tem, então, uma entrega absurdamente poderosa. Você tem 85% no mínimo de redução de tempo operacional, você tem, no mínimo, também 30 vezes do aumento do throughput analítico, das saídas analíticas, e você tem um aumento de 95% pelo menos em confiança nas decisões. São decisões mais rápidas, mais seguras, com uma velocidade analítica que não era possível anteriormente. Então, isso é gerar vantagem competitiva, né? Então, pessoal, acho que era isso que eu queria transmitir para vocês. Então, o que a gente tem que levar, né, dessas análises e do que eu mostrei para vocês? A IA generativa é uma realidade estratégica. Quem não usar vai ficar para trás. Precisa usar no matter what, né? A gente tem uma arquitetura que define performance. Então, sejam vocês usando aí dentro de casa ou utilizando empresas como a Tech Trials, que tem arquitetura única, dados trabalhados de maneira proprietária e reconhecimento de mercado para fazer isso, utilizem uma arquitetura adequada para ter performance adequada. E a aplicação da inteligência gera uma vantagem competitiva absurda. Os modelos de linguagem são commodity. Ou seja, se você entrar no ChatGPT e usar o 5.2, você vai ter uma commodity na mão. Você vai ter uma Ferrari, mas talvez você não vai ter um Schumacher ali para pilotar a Ferrari. Porque para ter um Schumacher, você precisa ter uma telemetria ali por trás, que é o que a Tech Trials pode entregar de resultado para vocês, né? Então, próximos passos, né? Identificar casos de uso de alto impacto, avaliar a qualidade dos dados que vocês estão usando, fazer pilotos, eventualmente com escopo limitado, medir resultado, escalar e aumentar o uso do que funciona e abandonar o que não funciona. E ter essa mentalidade para o futuro, cultivar aprendizado e ir trabalhando. Todos nós estamos aprendendo dia após dia. A Tech Trials não tem um dia que a gente não descubra uma característica nova, algo que a gente pode implementar de tecnologia, e a gente vem aprendendo com as análises de dados, apesar dos prêmios, das publicações, a gente tem aprendido no dia a dia. E é muito bom enquanto a gente aprende, porque a gente compartilha o aprendizado com os nossos parceiros, né? Então, acho que era isso, pessoal, que eu queria levar para vocês. Aqui tem o nosso contato. Queria verificar se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu vi que no Q&A aqui a gente não tem, acho que, nenhuma pergunta. Se vocês quiserem que eu abra o microfone, alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, estou aqui à disposição para responder qualquer dúvida e poder colaborar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar isso para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e que vocês consigam utilizar, né, essas ferramentas incríveis que existem aí na prática e no dia a dia de vocês.
Nenhuma perguntinha? Vamos lá, Francis, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o teu microfone. Pronto, abri teu microfone, acho que agora você pode tirar o mudo, você pode falar? Agora sim. Agora Tá sim. ouvindo? Tô ouvindo sim. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, prazer meu. Eu falo aqui de Cascavel, no Paraná. Eu fiquei na dúvida, a minha pergunta seria assim, deixa eu até ver se eu consigo abrir minha câmera. Aqui tá. Não consigo, mas não tem problema. A minha pergunta é assim, você comentou ali sobre essa questão dos dados, que quando a gente usa ali o fato de estar usando o chat GPT, que eles não utilizam, eles não conseguem utilizar isso. Como que isso é controlado, essa questão de não... Porque essa sempre é uma dúvida que eu tenho, né? De como que esses dados não vão para o todo, né? Exato. Funciona assim. Quando você tem uma estrutura do chat GPT, que é uma estrutura de uso pessoal, como a gente tem em casa, né? Na minha conta pessoal do chat GPT ou de qualquer um de vocês, o dado sim pode ser utilizado para treinamento. Então, se você pegar uma planilha de dados tua, uma planilha de saúde populacional, qualquer dado que você colocar lá, como tua conta não é, eventualmente, eu não sei se é, tá? Se for é uma outra história, mas se é uma conta não corporativa, ele pode usar o dado. No caso de empresas como a Tech Trials, que tem um pacote Enterprise com a OpenAI, nós temos um contrato assinado, quando a gente usa isso, que eles não podem utilizar esse dado. Ah, Douglas, como você tem certeza absoluta que o dado que está sendo utilizado aí dentro do Custom GPT, que o cara lá da OpenAI não vai ser sacana e vai descumprir o contrato e utilizar esse dado? A gente não consegue ter 100% dessa certeza, porque, né, a gente não tem acesso à estrutura de servidores e eu não estou dentro da OpenAI para saber o que eles estão fazendo lá, mas a gente tem uma proteção contratual. E isso, ao longo do tempo, se eles começarem a descumprir essas proteções contratuais, isso vai aparecer, porque quem começa a perguntar coisa para o chat GPT vai começar a ver informação que era prioridade estratégica de uma empresa que tem um contrato assinado com o chat GPT. E a hora que isso começar a aparecer, o chat GPT morreu porque acabou a confiança do mundo corporativo no chat GPT. Então, é mais ou menos por aí que funciona a coisa, né? E, por exemplo, no caso da Tech Trials, a grande massa de dados que a gente usa são dados que são dados públicos. Por exemplo, o dado do DataSUS é um dado público. Então, não é um problema caso a OpenAI tenha acesso aos dados públicos, porque quem tem acesso à internet tem acesso aos dados do DataSUS. Isso não é uma grande... Eu acredito até que a OpenAI já tenha treinado alguma coisa dela com dados do DataSUS. Então, porque o dado é público, é plano de dados aberto do governo federal. Só que o que não é público, o dado trabalhado pela Tech Trials. Quando a gente deduplica os pacientes, quando a gente estrutura as relações entre os bancos e quando a gente cria um banco de dados que é único da Tech Trials, aí não, aí eu não quero que eles treinem com esse dado, porque esse dado é um dado proprietário trabalhado pela Tech Trials. Vamos lá, Delmar, deixa eu abrir para você aqui. Aí, pronto. Pode liberar teu microfone. Ainda não. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu liberei, vê se agora vai. Agora sim. Boa. Obrigado, Douglas. Prazer te reencontrar. Prazer meu. Bom, sou da Analítica e parceiro da Atropos, né? Então estamos numa cruzada muito grande aí junto contigo. Minha pergunta e até um ponto de queria ver tua opinião. Todas as soluções da Tech Trials, você vê em algum momento uma interação desse empoderamento do profissional do lado de lá, tanto para o médico quanto para o pesquisador, porque a gente tem no Brasil né, um cenário bem recortado, né,
está falando de 27 estados, com N formatos digamos assim, hospedagem de dados, né? A gente tem um padrão incerto pela questão do DataSUS, que está sendo discutido agora uma modernização ou alteração, né? Porque acho que a primeira versão do DataSUS é da década de 80. A gente precisa ter uma evolução disso, né? Até para melhorar a questão de regulação. Mas como você vê até para o avanço, e tem sido maior o avanço do privado, né? Dos blocos de hospitais, como Albert Einstein, o Sírio Bandeirante e mesmo agora a Reddor, né? Como que você vê essa parte de ter de volta um input, né, do output de um retorno, de uma entrega como um prontuário ou uma solução da Tech Trials, podendo ser comentada, podendo ser melhorada pelo usuário final? Vamos lá. Então, boa pergunta. A gente está hoje envolvido em várias discussões com o governo para melhor uso das estruturas de dados, né, e de inteligência artificial para benefício da população brasileira. Então, eu tive em Brasília na semana passada, lá num simpósio laboratório do InovaSUS, né? Então, a gente esteve discutindo lá com o pessoal do CEIDIG, mais o pessoal do DEMAS, como que a gente pode incorporar novas possibilidades, inovações e tecnologia, e principalmente inteligência artificial, para analisar informações e entregar benefício pro SUS, né? Então, a gente está participando dessas discussões. A gente sabe que no ano que vem o governo tem intenção de começar a contratar soluções inovadoras. Isso era muito complicado e existe alguma abertura, porque a AGU, a Advocacia Geral da União, começou a ajudar o Ministério da Saúde a compreender como que ele pode contratar inovação, mesmo sabendo que existem riscos, né, do produto não funcionar do jeito que se imaginava que ia funcionar, porque é inovação, e inovação implica em risco, né? Então, a gente hoje tem um mecanismo muito interessante que o governo deve abrir para que a gente possa fazer isso. Então, isso envolve as camadas da RNDS, envolve o próprio DataSUS, né? A RNDS vai trazer, né, ao longo do tempo, ela é um processo. A RNDS não vai estar totalmente pronta e trazendo todas as informações em 2026 ou 2027, mas provavelmente lá para 2028, 2030, ela vai trazer informações de todos os laboratórios do Brasil, públicos e privados. Ela vai trazer informações, né, do conjunto mínimo de dados de todas as instituições públicas e privadas atendendo pacientes do mundo público ou do mundo privado. Então, todos esses atendimentos vão passar para a RNDS, né? Então, o brasileiro vai ter um prontuário único na RNDS. Seja público ou privado, ele vai ter um prontuário único. Tudo de acordo com a LGPD, tudo de maneira ética, né, mas adequado para que, se o paciente der autorização, um profissional médico possa entender a jornada dele inteirinha no cenário público e no cenário privado. A gente está ajudando nessas discussões. A gente teve agora, essa semana, eu estive em São Paulo, dentro da B3, que foi uma reunião do Inova HC, junto com o Sírio-Libanês, junto com a Beneficência Portuguesa, junto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, junto com lideranças políticas de saúde, Adriana Ventura, Ismael Alexandrino, estava lá o pessoal da Mozô, estava o pessoal da própria B3. Então, eles vão usar a estrutura tecnológica da B3, que é uma estrutura financeira, para proteger os dados do paciente e entregar essas mensagens de dados e de jornada do paciente para os vários stakeholders. Então, tem um conjunto estava o pessoal do Fleury, estava CEO do Fleury, estava CEO do Dado, estava o pessoal todo mundo lá para trabalhar nisso e integrar isso daí, um projeto de interoperabilidade, né, que está sendo feito no estado de São Paulo, que a tendência é ele replicar para o Brasil. Então, nós estamos envolvidos nessas discussões e a gente espera que isso evolua e que a gente possa cada vez mais entregar soluções, né, para os médicos, para os hospitais. Então, assim, vai acontecer, o Sírio queira, o Einstein queira ou não queira, vai acontecer. O dado vai ser entregue. Todo o dado? Não, uma parte do dado, tá?
Então, é isso. A pergunta, Douglas, muito obrigado aí pela a pergunta da regulação, né, de toda essa jornada que é absolutamente insana dentro do Brasil. E aí vem agora a questão de inteligência artificial. Eu entendo que a gente vai ter aí um túnel final, né, uma jornada com vários agentes finalizando um prontuário, né? Tanto para a parte de texto, quanto a parte de imagem, som, né? Ou seja, juntando as diversas fontes e entregando um único analítico no final, frente aos múltiplos dados que o cliente pode produzir, vídeo pesquisa ou vídeo. Mas a questão como é que você vê esse ponto aí no final, dentro desses bilhões, né? A gente está batendo agora, acho que a gente bateu 1,5 milhão de modelos, né? Se não me engano, agora nessa virada de ano, a gente está batendo 1,5 milhão de modelos já. Tamanho a velocidade da criação aí. Então, eu acho que o volume de dados ele cresce exponencialmente, né? Eu não sei se a gente chega lá na frente com tudo integrado. Eu acho que uma parte disso vai se integrar, outra parte não vai se integrar, né? Mas a inteligência extraída de uma informação, mesmo que não seja totalmente robusta ou completa, ela é muito poderosa. Então, assim, vai acontecer. Essa é uma jornada longa, essa jornada da interoperabilidade, dos modelos FHIR, né, do próprio padrão do DataSUS, né, da RNDS. Ela é uma jornada bastante longa, tá? Vai ter muita discussão, vai ter muita briga, vai ter muita gente que vai ter dado que vai querer entregar e vai ter dado que não vai querer entregar, né? Enfim, países extremamente evoluídos da Europa ainda não conseguiram fazer 100% disso. Os Estados Unidos não conseguiu fazer 100% disso. O Reino Unido tem um modelo incrível de dado, mas ele não libera o dado para quem quer fazer o uso do dado. Ele libera por projeto, e por projeto não adianta para a saúde populacional. Você tem que ver a coisa dinamicamente, né? Então, assim, o DataSUS continua indo o melhor do mundo para análise populacional. A gente foi convidado para ir lá para Paris em julho para mostrar tudo que a gente estava fazendo e mostrar para outros países. O próprio governo brasileiro convidou a gente para ir, né? Eu e o Elcio, o nosso CIO, nós fomos para lá e mostramos para outros países o que a gente estava fazendo. O DataSUS ainda continua sendo um asset único, né? Então, assim, o que você falou, o volume de modelos, o volume a evolução da inteligência artificial, ela está tão acelerada que não dá hoje para a gente entender o que vai acontecer. Quem falar para mim que sabe como é que vai ser a tecnologia que a gente vai estar usando para trabalhar esses dados daqui a um ano, está mentindo, porque não sabe mais. Tá? A tecnologia que a gente usa hoje é outra, não é a mesma tecnologia que a gente usava um ano atrás. Tá? E a tecnologia que a gente vai estar usando daqui a um ano não vai ser a mesma. Então a gente está numa encruzilhada, né, de tecnologia, não dá para acelerar na mesma velocidade que a tecnologia evolui. As empresas estão batendo cabeça porque a gente não consegue implementar tudo que vem de novidade, você fica maluco. A cada dia nos grupos de high-tech, de deep-tech que eu participo de inteligência artificial, eu recebo uma informação de uma nova tecnologia que teoricamente podia ser legal para uma coisa que eu tenho e não dá para implementar. Não dá para implementar porque não tem tempo de implementar. Né? Então, a gente tem que ser espectador na maior parte do tempo e conseguir entender os pontos de entrada, aonde é que você fala, putz, agora eu mudo para essa aqui. Essa aqui é um negócio que eu vou ter que fazer, e aí você pega aquele produto e integra essa nova tecnologia dentro de tudo. Então, cada vez a tecnologia vai ser mais enabler, né? Ela vai ser mais uma facilitadora da coisa, mas o que vale no final das contas é o conhecimento, o contexto, que é o que a gente traz por trás na montagem do produto, e no dado trabalhado de maneira adequada. Ninguém tem o dado trabalhado de maneira adequada, certo? Então, quem tiver o dado bem trabalhado, da maneira adequada, e conseguir completar isso com o contexto, a tecnologia vai
vai ser o facilitador de entregar o produto, mas ela não é mais a base do produto, principal do produto. Isso é o mais importante de entender. Pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer, estou à disposição para responder outras perguntas aí. O nosso e-mail da TechTrial está aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato, para fazer perguntas, enfim. Nós somos uma empresa extremamente aberta para relacionamento e estamos à disposição para conversar com vocês, para ajudar e ver como que a gente evolui, porque sem parceria a gente não chega em lugar nenhum. A TechTrials tem uma série de soluções para saúde pública, tá? Para governo, hospitais, os mesmos produtos que a gente tem para a indústria farmacêutica, a gente tem para hospitais públicos, e essas conversas estão evoluindo bastante. Então, assim, é muito legal. Estamos aqui para poder ajudar vocês e, de novo, agradeço a participação de cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.